O que é a hipnose? Vamos tentar falar de uma forma que não seja tão técnica. Porque se começar a falar do Freud, eu conheço o meu público já pula. Não sabem quem é. A hipnose, no caso, faz você... A primeira dúvida que eu acho que você já deve ter respondido, depois a gente vai se aprofundando. A hipnose, ela realmente deixa você em transe a ponto de você não lembrar das coisas que você fez? Qual a diferença da hipnose para amnésia? Puta pergunta boa, hein? Boa demais. Bom, primeiro que tem várias definições para hipnose, e aqui não é um ambiente acadêmico. Eu vou dar uma definição bem simples, que é o seguinte. Hipnose é você se concentrar numa ideia e alterar a sua percepção. Beleza? Tá. Então, por exemplo, você está vendo um filme. Você já viu, sei lá, aquele ator morrendo várias vezes, você se sensibiliza do mesmo jeito. Sim. Porque naquele momento, você alterou a sua percepção. O que acontece? Por que, por exemplo, igual no Flow, né, a pessoa vê o Igor, que é muito hipnotizável, hipnotiza, vê algo que não existe? Por que pessoas atingem níveis tão profundos assim de hipnose? Simples, tem pessoas que começam a se concentrar tanto assim numa ideia, elas se concentram tanto numa ideia, que a percepção vai criando camadas uma sobre a outra. Então a pessoa consegue ter a sensação de estar vendo algo que não existe. E aí vem a primeira dúvida que as pessoas têm. Será que eu consigo hipnotizar alguém para fazer uma coisa que ela não quer? Para matar alguém, ou assaltar um banco, fazer igual o truque de mestre? Pô, agora vai assaltar. Transar com uma pessoa... Perfeito. Que essa é a pergunta que a galera quer fazer. Claro, o ponto é o seguinte. A pessoa que vai ser hipnotizada tem que seguir a ideia. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem mais fácil. É condicionado. Mas vamos supor, você está assistindo um filme de terror. Tranquilo, tá vendo um filme de terror. Eu tenho a opção de olhar para a pipoca e não prestar atenção. Sim, fica aqui. Eu tenho a opção de ficar mexendo no celular e ficar me desconectando daquela realidade. Mas, se eu estou prestando atenção desde o início, eu não tenho a opção de não ter susto. Eu não tenho a opção de não ter medo. Então a pessoa é uma coisa que alguns acadêmicos chamam de... É uma falta de controle a partir de uma permissão e de uma autorização. Por exemplo, eu estou vendo um filme de terror, eu perco o controle, porque eu quero perder o controle e ter medo. Só que se eu não quiser assistir o filme de jeito nenhum, se eu não quiser prestar atenção, se eu não quiser... Não, eu não... Você tá falando mais ou menos só pra gente bater esse papo. É quase como assim, quando eu tô no celular, eu sou meio viciado no Twitter, eu tô lá. E aí minha mulher fica puta porque ela tá querendo falar comigo, eu não tô prestando atenção nela, eu tô prestando atenção no @Monark. Tô lá vendo o Monark comentando e tal. Isso é uma certa hipnose? Porque você eu não tá tô... concentrado numa ideia, Aham. aí você tá ficando com uma percepção diferenciada. As pessoas que estão assim, isso é uma hipnose. Com certeza. Só que eu tô hipnotizado aqui. Perfeito. A distinção, por exemplo, mas qual que é a diferença então de usar a hipnose para fazer uma cirurgia, por exemplo? Tem gente que faz cirurgia cardíaca com hipnose. Como Há assim? uns anos, um rapaz de uns 90 anos, ele tinha um problema cardíaco e tinha que fazer uma cirurgia. Só que devido à idade, a anestesia geral não era recomendada. E aí, como ele era altamente suscetível à hipnose, e vai ter 15% da população que responde muito, mas muito bem, ele fez a cirurgia, se submeteu à cirurgia com hipnose. Isso foi em Paris. É muito comum na França ter essas cirurgias. Aí alguém pode me perguntar o seguinte, tá, Alberto, mas eu ficar olhando o celular não é igual fazer uma cirurgia. Claro, porque eu tô consciente. Sim, o ponto é que essas distinções de tipos de hipnose, quem vai fazer vai ser a academia. Claro. Vão ser os acadêmicos. Não, peraí. Então, vou ter hipnose, que eu vou falar que essa hipnose aqui é uma hipnose de dessensibilização, de modulação da dor, e começo a criar outros nomes. Mas são outras técnicas. Claro, são outras entendi. técnicas. Só que eu posso falar de forma geral que é tudo hipnose. Tudo bem. Porque a classificação vai Técnica, acabar sendo uma classificação técnica. Então, é você perguntar, por exemplo, eu posso pegar a categoria humor. Tá, humor, tem humor, mas tem sketch, tem trocadilho, clown. tem... Exatamente. Agora, o poder é tudo humor, assim como é tudo hipnose. Tá, mas quando você fala assim, cara, operou o cara do coração, cara, vai num lugar que eu queria entender. Porque você me perguntou antes de começar essa entrevista aqui, esse bate-papo, você falou, você já foi hipnotizado? Aí eu falo, eu já fui em alguns 5 caras, assim. Uma menina, eu acho que chegou próximo de hipnotizar, que é uma amiga nossa e tal. Ela me hipnotizou, eu acho que foi hipnotizado, mas às vezes eu não sei se eu tô sendo hipnotizado ou sendo gentil. Porque às vezes, pô, eu tô vendo o cara ali, porra, não é que eu fui no Fábio Puentes,
Conhece ele, né? Conheço. Pô, come a cebola, aquela galera lá. E eu tava num projeto, acho que é o Risadaria, alguma coisa do tipo. Tava o Fábio Puentes, chama o Maurício, vem! Maurício, ele dorme, dorme. Aí eu falei, maluco, eu não vou deixar esse cara na merda. Eu fui gentil. Aí quando eu vejo eu tô tocando violino, eu falei, será que isso é hipnose? No fundo você tá sendo gentil. Mas quando você fala que o cara ele ficou num estado onde ele foi operado, então assim, como que funciona essa condição, assim? O cara. Tipo, por que você não chega e o cara chega tanto, né? É, Bom, o primeiro ponto é que todas as habilidades eu vou ter pessoas que vão muito mais do que outras, para tudo. Então, tem pessoas que nascem com uma propensão melhor para hipnose. mas assim, desculpa te interromper, mas o que que faz? O cara que come muita cenoura, ele tem mais propensão a ser, sei lá, hipnotizado. A O cara gente que tem teve uma uma ten- carência do pai, sei lá. Na verdade, tem algumas pesquisas que mostram que tem alguma diferença na atividade no cérebro. Tem uma área que chama rede modo padrão, que ela costuma ter menor atividade em pessoas que são mais hipnotizáveis, porque parece que são pessoas que têm uma maior habilidade de dissociar do que está acontecendo. E aí o ponto é o seguinte, a pessoa, eu acho que é o ponto essencial, existe uma zona cinzenta. Porque pro cara que tá, concordo com você, o cara tá lá sendo cortado. Pois é. É Ele não tá claro sendo que ele tá gentil, né? hipnotizável. Ele é bom. Agora, qual que é esse limiar entre a conformidade pública, ou seja, estou fazendo o que eu quero ser gentil, de estar realmente hipnotizado? Você acredita que foi só no início dos anos 2000 que isso foi resolvido? Porque era uma dúvida que tinha. Tinha alguns pesquisadores que falavam, hipnose não existe, cara. Porque são pessoas que estão colaborando. Aí o que eles fizeram? Começaram a usar como chama ressonância magnética funcional, que é olhar o cérebro, queria ver o seguinte, peraí, Ver o que tá acontecendo no o cérebro. que está acontecendo no cérebro? Aí viram, por exemplo, que a pessoa que era hipnotizada para, por exemplo, não ouvir um som, que a região do cérebro que processava som estava desligada. E O cara foi- desligou o desligou o som. Foi o Olha. único jeito Uau. de identificar isso. Ou seja, para identificar se você estava apenas colaborando Ou de fato. ou de fato Entrando no hipnotizado, transe. aí teria que realmente fazer uma pesquisa usando um PET scan, uma ressonância magnética funcional, medir as ondas cerebrais, ver. Mas é pessoal, por exemplo, não é uma coisa assim do tipo, cara, quem não come, sei lá, o cara tá mais fraco, então a imunidade do cara tá XYZ. Ou o cara que. Pô, Maurício, o cara que tem problema de sono, a tendência de ser hipnotizado é muito Não. maior porque ele vai dormir. Não se sabe, porque já tentaram achar relação com inteligência, com. A única coisa que eles descobriram foi personalidade. Descobriram que pessoas que são mais hipnotizáveis tendem a confiar mais na outra pessoa e tendem a ser mais imaginativas e criativas. Descobri que são pessoas que imaginam muito. Por exemplo, uma das pessoas mais céticas que eu hipnotizei foi o Pirula. Sim. Pirula Lula é paleontólogo, ateu. ateu, É. e ele falou assim, Alberto, acho que não vai rolar. Chegou o momento, ele estava bebendo água, achando que era cachaça, fez vida passada, e viu, o Pirula teve as experiências, e o pior é que teve gente mandando mensagem para ele, Pirula se vendeu para o Alberto, pô, o cara venceu. Agora, ele voltou, agora ele é evangélico, Piru. Imagina. O cara voltou da E hipnose. aí eu estou dizendo tudo isso porque tem pessoas que nascem com uma habilidade maior para isso. Por exemplo, eu sou péssimo em futebol, péssimo. Jogo bola desde 85, horrível. Mas, se eu começar a ir toda semana jogar bola, Você daqui vai a um obter ano eu uma vou estar técnica. melhor. Mas vou continuar uma bosta. Mas eu vou ser melhor do que o Alberto de hoje. Sim, com certeza. A gente tem evidência, então, por exemplo, que pessoas que treinam auto-hipnose, treinam meditação, depois a gente pode até fazer a diferença de auto-hipnose e meditação, então é uma dúvida que as pessoas têm, são pessoas que treinam, aumentam essa capacidade dessa percepção, da alteração. Agora, se você pensar, todos nós fazemos auto-hipnose toda noite. Como que a gente dorme? Puta, faz sentido. Você Aí- tem algum gatilho que você. Eu particularmente, eu vou contar um segredo. Como é que tu dorme? Eu durmo imaginando um jogo de tênis. Juro por Deus. Juro por Mas Deus. toda noite. Sempre quando eu deito, eu começo a. Eu tô sem Porque é sono. boring pra ti. Não sei, eu fico vendo um jogo de tênis na minha cabeça. Um cara joga aqui, outro cara joga aqui, outro cara joga aqui. Quando eu vejo, eu acordei. É super comum as pessoas criarem rituais É meu ritual. e sugestões para poderem dormir. E é muito comum a pessoa falar assim: agora eu vou começar meu processo de dormir. Isso é uma sugestão. Sim. E a pessoa desliga o corpo. Ou seja, a palavra, Maurício, ela altera a nossa fisiologia. Se eu chego para você agora, te passo um trote, a pessoa tal que você gosta está sequestrada, e você acredita,
Cara, não aconteceu nada. Mas a sua fisiologia vai mudar.